tanto nas áreas de educação física, como nas áreas de administração. Então, nesse contexto, a ideia foi identificar o que estava sendo publicado, o que estava sendo desenvolvido de pesquisas, tá? Referente ao contexto de marketing esportivo. Bom, nesse contexto, a gente tem um olhar bem sociocultural, tá? Sobre a ótica de megas eventos. Eu falo isso porque durante um ciclo, uma década aqui no Brasil, a gente vivenciou diversos mega eventos esportivos, né? Começando desde o Pan-Americano lá em 2007 e finalizando agora em 2016. E a ideia da pesquisa mesmo foi contextualizar nesse início. Então, assim, o marco que eu fiz nesse estudo foi referente de 2012 até 2002 até 2012, para a gente poder identificar o que vem sendo trabalhado, mas essa década começou lá em 2007, desde a organização e aceitação do Pan-Americano em 2007. E a partir daí, para poder identificar como uma área comum, desenvolvida a questão do marketing em si, o marketing esportivo, o que os teóricos estavam falando, conversando um pouquinho referente ao marketing esportivo, tá? Aí. Bom, então o esporte ele representa uma questão cultural e o problema de pesquisa foi o quê? Identificar o que esses estudiosos estavam publicando sobre o marketing esportivo na área de administração e o que esses teóricos também estudiosos estavam publicando sobre o marketing esportivo na área de educação física. Então, o objetivo foi de investigar e analisar um estudo sobre o marketing esportivo nos periódicos de administração e educação física de 2002 a 2012, nas revistas de administração e nas revistas de educação física. Então, o viés dessa pesquisa surgiu mesmo com esse intuito de conhecer, dentro desse legado de eventos e mega eventos que o Brasil vivenciou desde 2007, o que estava sendo trabalhado que potencializava o desenvolvimento desse marketing, não só referente aos eventos e megas eventos, mas uma contextualização de todo o desenvolvimento do esporte e desenvolvimento do marketing esportivo, tá? Então, a metodologia em si é uma pesquisa exploratória e bibliográfica, tá? Então, a gente traçou esse marco aí entre 2002 a 2012. Então, foi através das palavras-chave aí, administração esportiva, gestão esportiva e marketing esportivo. Então, a gente foi nos periódicos com essas 3 palavras-chave a encontrar o que estava sendo publicado e contextualizado sobre o marketing esportivo. Aquele trabalho que era aderente ao objetivo da pesquisa era reservado para poder ser estudado posteriormente, tá? Bom, aí, o resultado, a ideia é só dessa introdução, só para a gente ter esse conhecimento, mas o que é bacana desse resultado, dentro desse estudo, dessa pesquisa, o quantitativo de artigos encontrados, tá? Então, segmentei aí em 3 áreas, estão voltadas aí dentro das teses stricto sensu em administração, aí entra contextualização de programas de mestrado e pós-doutorado, tá? Foram encontrados dentro desses 7.910 artigos, tá? Contextualizando nessas palavras-chave, tá, pessoal? Então, eu entrava dentro dos sites específicos, estava procurando, desse quantitativo só foi encontrado 3 publicações de teses ou dissertações referentes a voltado a marketing esportivo. Nas revistas de educação física, dentro de 1.371 foi encontrado 10, e nos contextos nas revistas de administração, de 2.047, encontrado apenas 3. Isso dentro daquelas 3 palavras-chave, tá? Propostas durante a pesquisa. Aí a titulação dos autores que foram pesquisados e desenvolveram esse estudo em si. Na administração, nós tivemos 3 doutores. Oi? Só falando que deu 5 minutos, tá? Só para eu orientando vocês. Tá, joia. Dentro da titulação na administração, tivemos 3 doutores e 5 mestres. Na educação física, um pós-doutor, 14 doutores, um mestre
2 graduandos, e 5 que não foram apresentados. Eu não consegui identificar a titulação dentro do artigo pesquisado. As regiões, que isso aí também facilita a gente identificar como foi tratado o marketing esportivo dentro das regiões no Brasil como um todo, tá? Então, na região sul foram 7 artigos, na região sudeste, englobando aí Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Espírito Santo, 15, Nordeste, 6, e 3 que não foram identificados. Dentro aqui nesse panorama, agora eu trago os resultados gerais referente ao marketing esportivo, o que foi tratado dentro da administração e educação física, tá? Então, os temas, eles se parecem em comum dentro das duas áreas. Então, falando um pouco sobre gestão, imagem, patrocínio, mídia, negócio e mega eventos, tá bom? Então, onde mega eventos, a gente teve o alcance maior durante o período desse ciclo olímpico, dessa gestão olímpica que teve aqui no Brasil, de 2007 a 2016, e mais foi tratando em outras áreas também, de contabilizando, como gestão, imagem, patrocínio e a mídia como um todo. Dentro da discussão, tá, pessoal? Analisando esses resultados identificados, é incomum consenso nas duas áreas, a tratativa entre gestão e imagem. Então, as duas áreas, tanto administração e educação física, tratavam um pouco sobre a discussão de gestão e imagem. E a imagem em si, ela caminhava sempre para mídia, negócio e megas eventos esportivos / patrocínio, tá? Isso adjunto também da era do ciclo olímpico que nós vivenciamos nesse período. Durante esses 10 anos, identificou esses percalços de publicações com grandes intervalos de textos apresentados sobre o marketing esportivo, até porque alguns vieram advindos do Pan-Americano, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Aí conclui-se que, dentro desse estudo, que as duas áreas de conhecimento, tanto a educação física e a administração, têm em comum a gestão e imagem, como mídia, negócios, megas eventos esportivos e patrocínios. Há também esse percalço aí de 10 anos, que foi encontrado devido aos anos encontrados de 2012 até 2012, não foi uma sequência linear, mas, assim, com percalços entre cada publicação. E também foi encontrada a necessidade de uma melhor capacitação. Muitos autores apontavam referente à capacitação, pesquisa e profissionalismo para desenvolver a questão do marketing esportivo. Aí algumas referências e finalizo por aqui. Então, esse foi um pouquinho sobre o que foi encontrado sobre marketing esportivo nesse período aí de 10 anos aqui entre a educação física e administração aqui no Brasil. Weber, muito obrigado pela sua apresentação. Você ficou dentro do tempo, te agradeço, tá? Por isso. E até para os demais aí, eu vou orientando vocês em relação ao tempo, tá? Então, quando tiver 5 minutos de apresentação, eu só falo 5 minutos, tá? Para vocês saberem. E quando faltar 1 minuto, eu falo 1 minuto. Tá, Weber? No seu caso aqui, ia faltar 1 minuto agora. Então, você foi aproximadamente aí 8 minutos e 40 segundos. Agora, pessoal, a gente abre para perguntas. A gente já tem aí 5 minutos para perguntas. Quem tiver interesse, por favor, abra o microfone, se apresente e faça a pergunta para o Weber aí. Podem ficar à vontade. Se quiserem levantar a mão também, que aí eu chamo aqui na ordem quem levantou a mão. Eu chamo na ordem. Se ninguém tiver uma, eu tenho, Weber, se você me permite. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, tá? Obrigado pela presença. Minha pergunta eu até te peço desculpa, porque no início da apresentação, ali, a minha internet que oscilou um pouquinho e garrou um pouco. Eu não sei se você explicou por quê. Então, se sim, me desculpa a redundância. Mas só entender o motivo desse recorte que você fez especificamente de 2002 a 2012, vistos que você fala muito sobre essa onda de mega eventos no país, e essa onda durou até 2016 aí. O porquê desse recorte foi proposital, só para entender esses 10 anos específicos de recorte. Não, bacana, Pedro. A ideia desse recorte, porque, assim, antes de 2007 já vinha um desenvolvimento com essa estrutura de equipamentos esportivos, direcionamento e treinamentos, e onde que o Rio se candidatou à questão do Rio 2000 pelo Pan-Americano.
e a partir daí já vinha também o desenvolvimento com a proposta para as Olimpíadas. A ideia em si, nesse período, foi para poder identificar aí, dentro desse estudo bibliográfico, que estava sendo desenvolvido, trabalhado no marketing esportivo, tá? Então, assim, desse período, só para a gente poder identificar o que estava antes e um pouquinho depois. Logo que esse recorte, ele se encerra em 2016, define em 2016, com os Jogos Olímpicos. Mas a ideia em si era o que estava sendo desenvolvido e debatido lá antes de se iniciar. Então, assim, em conversa com o orientador, a gente pensou nesse contexto, de pegar um pouquinho antes de 2007, então, de 2002, o que estava começando a esse debate sobre o marketing esportivo. Até então, o marketing, sim, ele é um conteúdo, uma disciplina da administração. E ele vem caminhando em conjunto para a educação física e nesse desenvolvimento aí com o marketing esportivo. Então, a ideia é para poder identificar o que estava sendo trabalhado desde esse período, antes que foi pensado a aceitação do Pan-Americano no Rio de Janeiro, e até esse período. Então, o recorte foi mais ou menos 10 anos só para poder identificar o que estava sendo trabalhado. Lógico que após também teve uma potencialização também de estudos referentes ao marketing esportivo. Mas a ideia e o viés mesmo era de identificar, antes de começar, como já estava se discutindo sobre o marketing esportivo e como se passou nesse período aí. Então, a gente traçou essa marca cronológica de 10 anos nesse período, tá? Obrigado, Weber, obrigado. Elcio, fique à vontade, mais uma pergunta, a gente tem um tempinho. Essa pergunta, Elcio, pode ficar à vontade. Olá, Weber, tudo bem? Olá a todos da sala. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho, Weber. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou na questão dos percalços. O que seriam esses percalços? Eu não entendi. Você falou que ficava umas lacunas entre os artigos, porque você seguiu um tipo de trabalho e foi verificando o que esse trabalho se desdobrava mais para frente, tipo uma tese vira artigo. O que você quis dizer com esses percalços? Que eu não entendi muito bem qual foi a sua colocação. Bacana, Elcio. O que acontece? Esses percalços, no período de 2002 até 2012, a gente não tinha uma publicação linear. Então, assim, 2002, 2003, 2004. Então, assim, principalmente na área da educação física, só identifiquei aquelas publicações voltadas para o marketing esportivo durante os eventos esportivos. Então, não tinha uma linearidade de início. Então, esses percalços seria a continuidade da publicação. Então, assim, respondendo até o que o Pedro falou, porque a gente traçou esse marco, é para poder identificar o que vinha sendo já publicado referente a marketing esportivo, não marketing em geral. Mas, assim, na hora que a gente pega a administração, algumas, principalmente as de estricto sensu, voltado do curso de administração, era voltado a algum aluno que tinha essa vivência esportiva e publicou uma tese, uma dissertação voltada para o marketing esportivo. Mas ela não é linear. Então, assim, foi uma em 2002, outra em 2005. Então, esses percalços aí a gente identificou devido a esses espaços, tempos de publicação voltado para o marketing esportivo. Mas você via, assim, por exemplo, em 2002 você viu uma quantidade de publicação, em 2003 tinha menos publicações, 2004 tinha mais, era uma falta de uma linearidade da quantidade de publicações, seja num crescimento, seja num decréscimo, seja numa manutenção, é uma coisa meio mutante. Isso, seria isso. Que assim, a grosso modo, seria assim, aproveitar o ensejo dos momentos olímpicos para poder potencializar e desenvolver artigos sobre o marketing esportivo direcionado, tá? Mas, assim, o que nós identificamos foi isso, essa não linearidade de publicação específico sobre o marketing esportivo. Tem publicação? Tem, mas ela não é linear ao longo desse recorte que eu fiz de 10 anos. Então, tem alguns anos ela tem uma publicação maior, mas em outros anos ela vai diminuindo. Então, assim, fica difícil de discutir aqui no Brasil, tá, pessoal? O recorte foi no Brasil. Lógico, se a gente for pegar fora, tem muita publicação, mas o contexto foi de identificar aqui no Brasil. Então, a gente identificou que tem essa pouca linearidade de publicação de artigos de marketing esportivo, nesse período de 2002 a 2012. Ótimo, Weber. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí, Elcio, também pelas contribuições. Vou passar a palavra agora para o Gustavo. Gustavo Forapani, é assim mesmo que pronuncia? Isso mesmo. Fique à vontade, tá?
tempo é seu, 10 minutos para apresentação e eu abro para as nossas perguntas. A hora que você estiver pronto aí, você pode dar ok, tá, Gustavo? Certinho, só compartilhar a tela aqui e já te falo. Estão conseguindo ver minha tela aí já? Vamos sim, Gustavo. Beleza, então vou começar agora. Vai lá, começa a marcar, viu? Tá, beleza. Boa tarde aí, pessoal. Me chamo Gustavo e hoje vou apresentar aqui para vocês um trabalho que eu fiz em conjunto com o Pedro Zangrando. Ele não está presente aqui hoje, mas nós dois que fizemos esse trabalho, que é a análise da comunicação de marketing dos programas de sócio-torcedor Galo na Veia e Sócio 5 Estrelas, pessoal. Vamos lá. A partir do que a gente partiu, né, para fazer esse trabalho, pessoal? Basicamente, a gente partiu de um destaque midiático que esses dois clubes vinham recebendo nos últimos meses aí em relação aos seus programas de sócio-torcedor. Acredito que todos já estejam familiarizados, né? São dois clubes mineiros aí de destaque nacional, tanto em relação à questão esportiva quanto em relação à questão de serem clubes de massa, né, de grande alcance popular. E nos últimos meses, aí, no primeiro semestre desse ano, ambos receberam algum destaque, né? Certo destaque midiático devido ao crescimento de seus programas de sócio-torcedor. O Atlético liderando no ranking de clubes brasileiros, que divulgam, né, seus números de sócios, e o Cruzeiro apresentando maior crescimento no primeiro semestre, e chegando a alcançar a 7ª posição, né, que foi no período que a gente realizou a pesquisa, né? O Atlético era o primeiro e o Cruzeiro o 7º nesse cenário. Pensando nisso, a gente tentou entender qual que era o papel da comunicação de marketing nesse crescimento dos programas de sócio-torcedor do clube. Então, a gente veio com a seguinte pergunta de pesquisa, né? Como que a Atlético e Cruzeiro têm exercido a comunicação de marketing em seus programas de sócio-torcedor? A justificativa para a gente pesquisar isso é justamente o fato de que, mesmo com os dois não sendo os clubes mais populares do Brasil, apesar de estarem entre os mais populares, eles não serem os mais populares, eles têm conseguido desempenhos superiores, né, em relação a adesões aos programas de sócios que clubes com torcidas maiores, né, e com maior potencial que isso. Então, por isso que a gente se interessou pelos casos. E aí, como objetivo, a gente traçou aqui, que seriam analisar as características em geral, né, da comunicação de marketing empregada pelo Atlético e também das empregadas pelo Cruzeiro na oferta dos programas de sócio-torcedor, e para isso os objetivos específicos foram descrever cada um dos casos e depois comparar os casos, até mesmo para entender se o sucesso dos casos, eles têm alguns pontos em comum, algumas coisas têm sido trabalhadas de forma semelhante, certo, pessoal? Então, a nossa estratégia de pesquisa aqui, basicamente, foi estudar os dois clubes, né, Atlético e Cruzeiro, e nós adotamos a estratégia de investigação, no estudo de casos múltiplos, né, pelo fato de a gente estar analisando esses dois clubes, né. Para a coleta de dados, nós fizemos a pesquisa documental em mídias sociais, especificamente o Instagram. Por que o Instagram? Ambos os clubes têm uma página, né, um perfil no Instagram justamente voltada para a divulgação do programa de sócio-torcedor. Então, até a nossa análise é feita justamente nesses perfis específicos, que são o perfil Galo na Veia e o perfil Sócio 5 Estrelas, e não os perfis dos clubes em si. Então, a gente utilizou esses perfis específicos para divulgar o sócio-torcedor, e escolhemos o Instagram justamente para a gente conseguir focar em uma mídia, né, trabalhada pelo clube e conseguir se aprofundar um pouco mais nela. Então, a gente optou por essa, que também é a mais utilizada, é a que a gente identificou com a maior constância de publicações, e a que possui mais seguidores também, quando a gente compara com outros canais específicos de sócio, como que os clubes têm em Twitter, Facebook, entre outros, beleza? O período que a gente analisou foi entre 1 de junho de 2022 e 30 de junho. Por que a gente pegou o mês de junho, pessoal? O trabalho partiu justamente pelo destaque que a gente viu que os clubes receberam ao longo do primeiro semestre. Então, a gente resolveu analisar, né, o último mês do primeiro semestre, que foi o mês imediatamente depois, né, do destaque que os clubes receberam, justamente para ver como que era realizada essa comunicação. Para análise de dados, pessoal, a gente fez a análise de conteúdos e a gente trabalhou com a criação de categorias, né? A gente criou categorias prévias ali, com base tanto na literatura, né, sobre comunicação de marketing em geral, e
pelo que a gente viu, né, a análise inicial ali das postagens dos clubes, então a gente criou 4 categorias aí de análise: benefícios, comercial, esportivo e marca. Falando rapidamente de cada uma dessas categorias aqui, pessoal, os benefícios mais voltados aos benefícios do programa de sócio, comercial, mais a questão específica de venda mesmo, comercialização do produto, esportivo é tentando relacionar o sócio-torcedor ao esporte, né, os momentos em campo, vamos dizer assim, dos clubes, e marca ali a tentativa mais de aspectos intangíveis relacionados à questão da paixão do torcedor, entre outros, assim, que a gente pode destacar. Então, partindo aqui, beleza, partindo aqui para os dados que a gente coletou, pessoal, a gente tem o seguinte cenário. A gente nota que tanto o Galo na Veia quanto o Sócio 5 Estrelas, eles tiveram uma quantidade de publicações parecidas nesse período. Uma ligeira vantagem para o programa atleticano, mas de 94 postagens de um, 88 de outro. O que a gente pode notar é que o programa do Cruzeiro, a linearidade, né, a constância ao longo do mês foi maior, enquanto o Galo na Veia teve um maior número de posts mais para o fim do mês. A gente não conseguiu identificar ali nenhuma mudança brusca na questão esportiva, nada disso que pudesse significar algo nesse sentido. Agora, partindo aí para a ideia das categorias, o que a gente notou? Ambos os perfis, eles possuem até uma semelhança assim, no comportamento, que é o que ambos destacam os benefícios dos programas em detrimento a aspectos meramente comerciais. A gente viu que ambos eles evitam posts exclusivamente de venda, de ponto de venda, de como comprar, mas sempre destacam que os benefícios desses programas de sócio-torcedor. A questão esportiva também é destacada por ambos, só que a gente nota que o Atlético ele faz mais posts tentando relacionar, né, mais postagens, se comunica mais, tentando relacionar o quê? O aumento no número de sócio-torcedor e a venda de seus programas de sócio ao esporte, né, a melhoria na questão esportiva do clube. Talvez isso possa estar associado, inclusive, à fase do clube esportiva ser melhor que a de seu rival, que, por outro lado, busca o quê? Associar um pouco mais sua imagem a aspectos intangíveis, reforçar a questão da marca. A gente notou que o programa Sócio 5 Estrelas, ele visa tentar relacionar mais o programa de sócio-torcedor com o amor da torcida, com a paixão do torcedor pelo clube, com o apoio incondicional, coisas nesse sentido. O que a gente interpreta, assim, é que talvez isso possa estar relacionado aos momentos distintos vividos pelos clubes em campo nos últimos anos, né? Enquanto um consegue maior destaque esportivo e usa isso a seu favor em relação ao programa de sócio, o outro tenta reforçar mais a questão da paixão da sua torcida. Vocês podem ver aqui que na tabela que a gente encontrou, tem alguns posts que a gente colocou como outros, que foram aqueles que a gente não conseguiu associar a nenhuma categoria. Geralmente eram o quê? Posts de divulgação de algum aplicativo, assim, mas sem nenhuma relação efetiva com o programa de sócio-torcedor, ou algum produto, assim, que não tivesse também nenhuma relação com o sócio-torcedor, seja para receber desconto, seja para facilitar a venda, não havia relação. Então, a gente categorizou como outros ali. A gente viu que o programa Galo na Veia, ele tinha mais posts desses categorizados como outros, são aqueles que destoavam um pouco mais da comunicação em geral estabelecida pelo Instagram. Finalmente aqui, o que a gente pode trazer assim, a partir dessa pesquisa, pessoal? É que apesar da ascensão dos programas de sócio-torcedor de ambos os clubes, a comunicação diverge em alguns aspectos, né? Como eu disse, os aspectos esportivos relacionados à marca, cada um acaba evidenciando um pouco mais esses pontos, apesar da constância em post ser parecida, né? Os clubes acabam evidenciando pontos diferentes. As implicações, pessoal, que a gente traz é que os resultados eles revelam parte, né, da comunicação de marketing de dois clubes populares, né? Como que eles realizam essa comunicação, né, por meio de uma mídia social, no caso o Instagram, e as limitações que a gente traz aqui é que a gente recomenda a ampliação do estudo, né, visto as limitações amostrais de corte temporal. Até pensando na questão do estudo de caso, seria interessante também para a gente triangular, né, outras fontes de informação, né, por meio de entrevistas, talvez, para pegar a perspectiva do torcedor sobre a comunicação que tem sido estabelecida com ele, ou até mesmo a ampliação dos canais de comunicação utilizados, seja analisar outras mídias sociais, né, ou talvez trabalhar análise de alguns meios de comunicação tradicionais.
Então, essas seriam algumas limitações e sugestões aí para o futuro, pessoal. No mais, é isso aqui, nossas referências estão destacadas. E obrigado, pessoal. Se tiver alguma pergunta. Gustavo, muito obrigado. Eu iria até falar que faltava 1 minuto, mas aí, como eu vi que você estava já nas considerações finais, você também esteve dentro do tempo. Obrigado por isso, viu, Gustavo? Foi 9 minutos aí. Certinho. E 30 segundos. Muito obrigado. Abro agora para perguntas. Fiquem à vontade, se quiserem levantar as mãozinhas aí. Elcio, você já levantou. E Marcela também. E aí, pessoal, Elcio e Marcela, respeitando o tempo, tá? Vou pedir até para ser breve nas perguntas. E mesma coisa, Gustavo, a gente tenta fazer o máximo de perguntas possíveis. Vai lá, Elcio, fica à vontade. Olá, Gustavo. Prazer revê-lo. Parabéns pelo trabalho, muito interessante, né? É um trabalho que eu acho que é muito pertinente, né? Contemporâneo, e o recorte foi interessante, e eu acho que para você continuar levando esse trabalho para frente, né, acho que você poderia evidenciar mais a questão do Instagram na apresentação do trabalho, da rede social, né? Não foi falado no título, né? Mesmo no contexto inicial você trouxe pouco. Isso aí eu acho que pode dar um peso maior, né, dada essa questão da contemporaneidade das redes sociais. E uma outra questão, aí vai mais como sugestão também, se você quiser comentar, você fica à vontade, a questão dos objetivos específicos, eu achei que eles não especificaram muito, eu achei que eles ainda ficaram muito amplos, sabe? Porque você colocou como uma descrição, né, dos programas, especificamente de um e de outro, né, se não me engano. Talvez se você puxasse lá nas categorias que vocês elencaram, né, na revisão teórica, colocando esse como os objetivos específicos de verificação, talvez pudesse ajudar, né, ou então trazendo alguma coisa para as redes sociais já, mas eu acho que em cima das categorias seria melhor, né? Bem, professor Elcio, prazer em revê-lo também. Obrigado aí pelas sugestões aí, pelos comentários. Cara, em relação a essa dos objetivos aí, algo que eu concordo com você, dá para especificar melhor, principalmente pegando esse gancho das categorias mesmo. Porque, basicamente, a gente colocou 2 objetivos específicos, né? Descrever cada um dos programas e depois comparar eles. Talvez evidenciar alguns aspectos que a gente iria comparar entre eles, né? Que a gente iria analisar em cada um dos 2, fosse mais interessante. E a questão do Instagram, realmente, a gente só evidenciou ela nos procedimentos metodológicos, sabe? Para justificar o porquê de utilizar o Instagram, que foi na ideia que a gente partiu de ser uma rede que os clubes já têm especificamente para trabalhar o sócio-torcedor, ter mais seguidores que as outras, né, que eles utilizam com esse mesmo propósito, mas eu acredito que se desse um destaque para ele desde o início, né, relacionando a questão do sócio-torcedor, divulgação dele, né, a comunicação feita em relação a ele com o Instagram, acho que poderia ser interessante também. Marcela, por favor. Olá, boa tarde a todos. Gustavo, parabéns pelo trabalho, mas vou ser bem breve para não passar tantos detalhes. Para mim, é mais um ponto de sugestão também, porque a gente fazer essas categorizações de conteúdos, eles acabam sendo bem importantes até mesmo para poder entender, inclusive, qual é a estratégia que o clube está traçando. Então, lógico que eu estou vendo pela apresentação, né? Então a gente não vou realmente aprofundar esse aspecto, mas como você já chegou nas conclusões trazendo aquelas percepções sobre cruzamento de dados, para mim a minha sugestão para melhoria disso seria talvez até ir mais além do que as próprias entrevistas, mas avaliar o quão essas categorizações que estão sendo realizadas, elas conferem um engajamento real das pessoas à efetivação daquele objetivo, né? Seja às vezes, não só de compra, porque nem todo mundo vai ter aquela condição específica de adquirir um sócio, por exemplo, mas como essas abordagens elas podem levar a uma jornada, a um processo de tomada de decisão e em quanto tempo isso pode ser tomado. Então, talvez os cruzamentos de dados, eles poderiam estar atrelados realmente a como esses conteúdos eles vão ter alguma adesão, por exemplo, aos dados que, de certa forma, ficam públicos desse crescimento dos programas de sócio, né? Então, existe a áurea realmente do momento que o clube vive, mas existe também aquele aspecto realmente do quão a gente vai ter aqueles fãs que vão
se ao longo do tempo indo apenas pela relação da moda, né, do que está acontecendo naquele momento na fase do clube, e aqueles que vão se mantendo, e o quanto isso também se retrata nessas publicações e até nas abordagens que eles fazem, né? Então, esse tipo de estudo ele é sempre válido porque é um processo de inteligência muito interessante para a gente enxergar isso, né? Para a gente entender o quão essa relação do engajamento desses conteúdos nessa arquibancada digital, por exemplo, nos perfis de sócio, elas podem levar realmente a processos de consumo mais efetivos, né? Então, é mais uma relação de reflexão mesmo do que necessariamente um processo de melhoria do trabalho. Mas parabéns. Obrigado, Marcelo. Valeu pelas sugestões. Eu realmente acho que isso que você falou é válido, sim, da gente olhar. Até a questão das categorias, igual destaque aqui, a gente montou as categorias previamente, né? E o que a gente fez primeiro foi o quê? Uma análise inicial para ver se realmente essas categorias ali refletiam, sabe? Trabalhou e continuou trabalhando com elas, assim, ao longo do trabalho. Mas uma reflexão sobre, até mesmo a relação dessas categorias, assim, com o engajamento mesmo, se isso realmente está representando isso, eu acredito que seja um bom caminho aí para a gente analisar. Obrigadão aí pelos comentários. Obrigado, Gustavo, Elcio e Marcelo. Muito obrigado aí pela interação e pelas sugestões. Passamos agora a palavra para Paula. Paula está aí, né, Paula? Oi, boa tarde. Estou sim. Boa tarde, Paula. Fique à vontade, viu? Para projetar, a hora que você estiver pronta, você dá o ok aqui que eu já inicio. Aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos sim, Paula. Pode iniciar aí. Então tá bom. Então, boa tarde, meu nome é Paula, né? E esse trabalho, esse estudo foi o meu trabalho de conclusão de curso do MBA em Marketing pela USP-Exalc, orientado pela professora Deise Maciel de Araújo. Bom, acho que uma introdução até um pouco óbvia aqui, né, que a atividade física é um importante aliado no tratamento e na prevenção de doenças cardiológicas, diabetes, câncer, entre tantas outras condições médicas. Mesmo assim, os números de sedentarismo são alarmantes no Brasil e no mundo. Um número do IBGE de 2020 mostra que mais de 40% da população adulta no Brasil, né, é insuficientemente ativa. Qualquer atividade física durante a semana. Lembrando que, segundo os parâmetros da OMS, são 150 minutos de atividade física na semana, né, que são recomendados. Se por um lado a estatística é preocupante do ponto de vista da saúde pública, por outro lado, está aí uma clientela potencial ainda pouco inserida no mercado fitness. Então, o objetivo geral do trabalho foi traçar um perfil do público sedentário a partir das preocupações e aspirações em relação à prática de exercício físico em academias, e também levantar os sentimentos despertados nos entrevistados por posts compartilhados em 2 redes de academia brasileiras no Instagram. Dentre os objetivos específicos, né, estão identificar o que impede essas pessoas sedentárias de praticar atividade física e levantar pontos que poderiam atrair essas pessoas ao mercado fitness. Além disso, nós também tentamos classificar as emoções associadas a imagens postadas nas redes sociais das academias A e B, que eu vou caracterizar mais à frente. Nas justificativas para o estudo, destacam-se a relevância para a saúde pública, a importância econômica, né, para o setor de academias e a maior compreensão sobre o marketing digital praticado pelas academias. Essa pesquisa, ela foi uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa e quantitativa, tendo como alvo as pessoas sedentárias ou insuficientemente ativas. Eu realizei entrevistas em profundidade com 9 pessoas nesse perfil. Essas entrevistas, elas foram gravadas e posteriormente foram transcritas, porque o que eu aprendi, né, com essas pessoas na entrevista em profundidade foi utilizado para a formulação das perguntas no questionário online, né, que foi utilizado na fase quantitativa. Então, na fase quantitativa foi aplicado um questionário online, feito no Google Forms, com 118 respondentes.
essas pesquisas, essas respostas foram adequadas em tabelas do Microsoft Excel e adaptadas para um mapa de empatia, de Osterwalder e Pigner. Sobre as academias, elas foram escolhidas por terem perfis bastante diferentes. Aqui eu tenho algumas informações, eu não vou detalhar muito para não tomar muito tempo, mas uma é uma academia mais jovem, né, mais nova, voltada a um público mais de classe média, e a outra é uma academia mais tradicional, com menos unidades, mas voltada a um público com um maior perfil aquisitivo, né, maior, que ela é mais cara, né, tem uma mensalidade mais cara e tudo mais. As imagens, né, que foram, nós selecionamos 4 imagens do Instagram dessas 2 academias, e nós mostramos essas imagens para os nossos entrevistados e para os nossos respondentes dos questionários. Essas são as 4 imagens, e os critérios para a seleção foram o período de 24 a 31 de janeiro, né, elas foram publicadas nesse período, tinha que ter uma pessoa na imagem selecionada, com igual representação entre os gêneros masculino e feminino, e que fosse uma imagem estática, ou seja, que não fossem vídeos ou animações. Ali, então, nós mostramos essas imagens para as pessoas e pedimos para elas associarem essas imagens a uma lista de sentimentos. Essa lista de sentimentos, ela foi elaborada a partir de um estudo de autoria de David Acker, sobre sentimento... Oi? 5 minutos? Desculpa. 5 minutos. Sobre sentimentos que podem ser induzidos por conteúdo publicitário, né? A lista, então, foi traduzida e adaptada para o contexto do estudo. Aqui, né, nos resultados, nós temos aqui o mapa de empatia, que nós elaboramos a partir do que nós aprendemos com as entrevistas e com os questionários. Esse mapa de empatia, né, ele é dividido nessas categorias, né, o que a pessoa vê, o que ela sente e faz, o que ela escuta, o que ela diz, quais são as suas dores e seus ganhos. Vou apenas destacar alguns tópicos aqui, né, então, o que ela vê, né, o que essas pessoas entrevistadas e que responderam ao questionário veem, elas veem a importância da atividade física, mas elas veem a atividade física muito mais relacionada à estética do que à saúde, mas elas pensam que a alimentação e saúde mental são prioridades e que o exercício poderia melhorar muito a sua saúde. Eu vou também destacar, entre as dores, né, elas têm receio de se matricular em uma academia e não manter a sua idade, elas têm medo de serem julgadas e de não conseguir se organizar para ter mais ativo. Para serem mais ativos, né? Sobre os sentimentos despertados pelas figuras, eu coloquei aqui os sentimentos positivos despertados, de uma maneira geral, mas, então, dentre os sentimentos positivos, né, tem amigável, confiante, desafiado, encantado, energético, interessado, orgulhoso e persuadido, esses são os sentimentos positivos despertados, nós já vamos ver em mais detalhe cada uma delas, e aqui os sentimentos negativos despertados pelas figuras. Então, detalhando um pouquinho mais, né, essa figura 1, ela foi a figura mais associada a sentimentos positivos, dentre eles amigável e interessado, foi pouco associada a sentimentos negativos, e destaca-se que é um conteúdo atraente para quem deseja adotar uma vida mais ativa. A figura 2, ela ficou mais neutra, né, não despertou nem tantos sentimentos negativos, nem muitos positivos, e possivelmente a palavra coach tenha prejudicado um pouco sua performance, porque tiveram vários comentários negativos em relação a essa palavra. Essa imagem foi a que mais despertou sentimentos negativos, entre eles intimidado, desagradável, enganado e entediado. Há aí uma dissonância entre
a mensagem e a imagem, né, que fala sobre as melhores opções para cada fase de sua vida, mas não é isso que a imagem mostra. Possivelmente, então, isso prejudicou. E a quarta imagem, ela foi a segunda mais positiva na avaliação dos respondentes, entre eles interessante, confiante e amigável. Mas ela também despertou muitos sentimentos negativos, como indiferente, intimidado, enganado. Tem alguns comentários que podem explicar um pouco, né, essa situação, né, em relação ao padrão, né, me desanima só ver gente magra relacionada a exercícios ou vida saudável. Um minuto, Paula. Um minuto. Então, só concluindo, né, as pessoas que participaram do estudo valorizam a saúde e o bem-estar, desejam uma vida mais ativa, estão desmotivadas para práticas de exercício físico e acreditam que a academia não é um espaço coletor, mas sim um espaço de cobrança e pressão. E para atrair esses potenciais clientes, é necessário desconstruir a imagem de academias como ambientes centrados em padrões estéticos, em dor e desconforto, né, centrados em dor e desconforto, produzir conteúdos relevantes, úteis, inspiradores e motivadores, focados em saúde e bem-estar, e adotar a diversidade de corpos, idades e gêneros para criar uma conexão com essas pessoas. É necessário que haja uma aproximação não apenas de objetivos, mas também em termos de acolhimento e representatividade. E é isso, pessoal. Obrigada. Desculpa correr um pouquinho e estou à disposição para perguntas e mais contatos. Muitíssimo obrigado, Paula. Esteve dentro do tempo, tá? 9 minutos e 45 segundos. Te agradeço também por isso. Abro agora para perguntas. Podem levantar as mãozinhas aí, quem tiver interesse. Eu já vou chamando na ordem aqui. Elcio, fique à vontade. Eu vou até levantar minha mãozinha aqui também. Se der tempo, eu também vou querer fazer uma pergunta. Mas vai lá, Elcio. Você tem prioridade aqui. Levantou a mãozinha primeiro que eu. Vai lá. Só para não perder o costume, né? Já levantei aqui. Paula, sobre aquela questão do coach, né? Eu estava pensando, talvez seja o direcionamento. Primeiro, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns pela apresentação. O direcionamento da comunicação, talvez, né? Para quem que vocês fizeram esses questionamentos, né? Essa comunicação talvez sejam para pessoas que busquem o treinamento como pessoa que vai treinar um outro, né? E não como uma pessoa comum que vai fazer aquele treinamento regular de academia, né? Então, por isso que talvez tenha dado essa situação de que assim, né? Não bateu a propaganda com o sujeito e ele nem entendeu o que significa aquela questão do coach, né? Então, isso talvez seja um ajuste, né? Não mais na coleta, né? Mas talvez na análise que vocês poderiam fazer para levar o estudo adiante, né? Sim, com certeza, é um bom ponto esse que você levantou. No fundo, as comunicações das empresas, em minha visão, elas são bem mais focadas nas pessoas que já treinam do que em atrair esse público sedentário, esse público que ainda não é cliente delas, né? Assim, é o que eu senti um pouco no trabalho. Obrigado. Obrigada, Elcio. Paula, parabéns também pela apresentação, né? Obrigado de novo. Minha pergunta é até uma reflexão, eu gostaria que você também contribuísse com isso. Até pela sua expertise enquanto na área de comunicação e marketing. O que o seu trabalho poderia contribuir, de fato, né, para as academias hoje, visto que nós temos um mercado fitness, né, que é um grande mercado, mas que dentro desse mercado, e até o seu trabalho pincelou um pouco sobre isso, você tem públicos que querem uma academia visando o bem-estar, que inclusive se sentem até, tem sentimentos, né, negativos quando veem respectivas imagens, e nós temos aquele público que busca estética, que busca um treino. Então, como o seu trabalho poderia contribuir para as pessoas que trabalham aí, de fato, com a comunicação e com o marketing dessas academias, em relação ao público-alvo que eles desejam? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da contribuição do seu trabalho na prática em si, né, no mercado de academias. Uhum. Eu acho que a contribuição do meu trabalho, eu acredito que esteja concentrada ali no mapa de empatia, né? Que é muito interessante observar que, embora as pessoas sejam sedentárias, as pessoas com as quais eu conversei, elas querem praticar atividade física. Elas sabem que é importante a adoção de uma vida mais ativa, mas elas não se sentem
elas não se sentem confortáveis e nem próximas de academias. Então, eu acredito que uma comunicação nas redes sociais que as incluísse, né, que mostrasse outros tipos de pessoas fazendo atividade física em diversas faixas etárias, com diversos tipos físicos, e a criação de um ambiente, tanto online quanto físico, mais acolhedor para todos, e não apenas só ao público tradicional das academias, eu acredito que isso poderia atrair essas pessoas. E os sentimentos elencados pelos participantes da pesquisa mostram um pouco isso, mostram que tipo de imagens, com que tipo de imagens eles mais se identificam, eles mais se sentem bem, e quais são as imagens que eles já sentem mais distanciamento. Então, eu acho que nesse sentido, de refletir sobre quem que as academias estão mostrando fazendo exercícios, é um público amplo ou são sempre as pessoas que já são público deles? Assim? Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Obrigado de novo pela apresentação, Obrigada. pelas contribuições. Agora, passando para nossa próxima apresentação, Marcela. Marcela, está aí, né, Marcela? Sim. Fique à vontade para projetar a sua apresentação. Quando você estiver pronta, você dá o ok aqui, eu começo a contar o tempo. Ok, todos veem a tela? Vamos lá. Sim, Marcela, vai lá. Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Então, sou Marcela, sou doutoranda da linha de pesquisa de estudos socioculturais e comportamentais de educação física e esporte, com ênfase em gestão do esporte na USP, sob a orientação de Ari Rocco. E hoje o objetivo da apresentação, ele foge um pouquinho dos projetos dos demais, porque ele é um relato de experiência, né? Apesar, como doutoranda, como acadêmica, eu também atuo diretamente no mercado, a partir de uma plataforma que interage diretamente com alguns clubes. Então, eu trouxe um relato de experiência do que a gente desenvolveu diretamente no Clube Atlético Mineiro, a partir da visão de uma estratégia de dados para desenvolver estudos de fãs e, consequentemente, monetização. Então, o objetivo do trabalho, em geral, é relatar essa experiência vivida, sob o ponto de vista de algumas jornadas que executamos para coleta e análise de dados, que foi executadas para o clube, e alguns produtos que foram gerados a partir disso, a partir das tomadas de decisões tomadas pelo perfil comportamental e sociocultural do fã, especificamente torcedor do Atlético Mineiro. Para isso, é importante a gente passar por algumas bases teóricas que sustentam o trabalho, né? O próprio conceito de Big Data e como esse conceito ele foi diretamente ligado ao processo de como esses dados eles constroem hoje os modelos dos produtos que a gente tem desenvolvido. Então, em outros segmentos de mercado, isso é algo que se torna cada vez mais forte e, consequentemente, nos clubes já existe um interesse, uma busca realmente para que se torne algo mais efetivo e mais estratégico, para além apenas do volume de bases de dados que são alocadas no clube, né? O próprio conceito de cultura de dados, que passa pelo entendimento do clube sobre essas questões, então, não passa só especificamente sobre o aspecto da tecnologia. Então, dentro do tripé da cultura de dados e até da inovação como um todo, a gente enxerga que você vai identificar que os dados, eles são um suporte importante, mas sem ter uma cultura dentro dessa organização a ponto de utilizá-lo da melhor maneira, com as melhores práticas, fica um pouco difícil para a execução. E, por fim, como esses dados eles podem discutir a relação de fidelidade do torcedor, indo para além, na verdade, não só a fidelidade, mas o quão isso se transforma em ativo para o clube, né? Então, a forma de identificar essa fidelidade, digamos assim, nesse relato, vai ser identificar o como essas bases de dados e esses fãs, eles conseguem interagir com os produtos que foram desenvolvidos com base nessa experiência. Então, um ponto importante é dizer que o que se discute há pelo menos uns 5 anos, diante de toda a história do que os dados eles podem promover como negócio, é que é o novo petróleo. Mas nem sempre esse petróleo ele pode ser considerado
somente a base única disso, ele não é o produto final. A gente precisa identificar o como ele pode ser utilizado. E aí, no processo de uma construção de uma cultura de dados, né, são 3 etapas, elas são importantes e, pelo menos, em quase todos os trabalhos e literatura que se envolvem sobre dados, eles sempre passam por esse fluxo. É o fluxo da captura, do processamento dessa inteligência e como isso se transforma em ativo monetário para as organizações. Então, falando primeiramente de cultura de fãs, né, e a cultura dessa captação de dados, é importante entender que a aquisição de dados dos fãs, eles podem vir por vários dados diferentes, e foi exatamente isso que a gente identificou no Atlético, quando a gente começou esse estudo por meados de junho de 2021. Então, nesse período, a construção dessas fontes de dados, investigar tudo que existia de base de dados deles, a partir de projetos passados, que sejam a partir de extração de dados físicos, alguma ação que foi cadastrado o e-mail do torcedor, fontes de dados atuais a partir de cadastros de newsletters, os próprios cadastros de sócio-torcedor e as experiências digitais que foram promovidas pelo clube. Então, os aplicativos ou qualquer outro produto digital que gerava um rastro de dados desse torcedor e que pudesse, de alguma maneira, contribuir para essa visão geral de quem era o torcedor do Atlético. 5 minutos, Marcela. Ok. Então, para a apresentação desse dado, foi desenvolvido o projeto DigiGalo, né? O projeto DigiGalo é uma plataforma de experiências digitais, onde se acumulava uma série de ações específicas desses produtos que desenvolviam essas experiências. Essas experiências, elas contribuíram com a entrada de dados a partir de cadastros e, consequentemente, o enriquecimento a partir de vários tipos de atividades que geravam conhecimento. Então, saber que esse usuário tinha um pet, saber que esse usuário ele gosta mais de assistir um jogo em um determinado local, um bar ou em casa. Então, esses comportamentos eles eram bem importantes para serem desmistificados. Isso construiu uma centralização de dados que desenvolveu um data lake de informações que gerava o processamento e inteligência desses dados a partir de um customer data. Então, essa visão geral podia fornecer dados a partir da visão de aquisição de usuários, os comportamentos, qual era a origem desse fã. E isso gerava algumas ações específicas desse trabalho a partir de monetização e geração de receita para o clube. Então, isso parte de alguns princípios, né, de como o processo de digital advertising ele era importante. Então, a construção dessa base de dados, ela fornecia informações pertinentes para a geração de novos anunciantes, para além dos patrocínios do clube. Então, esses comportamentos das experiências digitais geravam segmentações de dados muito próximos aos conceitos de Facebook Ads e Google Ads, que desenvolviam também outros produtos digitais a partir do Galo Ads, que eram exatamente inserções de anúncios em diversas plataformas do clube. Né? Então, com esse conhecimento, a partir disso, foi gerado 3 linhas de trabalho diferentes. O Bureau de Dados, que gera essa qualificação do fã dentro do processo de Customer Data, a recomendação dos dados para personalizar conteúdo para os torcedores e o processo de inteligência e pesquisa para a geração de novos produtos. As conclusões que a gente tira é a percepção de que os dados eles podem trazer esses aprendizados para o clube para a tomada de decisões estratégicas e, consequentemente, essa cultura de dados promover maiores chances de decisões que gerem produtos e geração de nova receita. Esse é o principal objetivo que se leva realmente para esses modelos de produtos digitais a partir do comportamento do fã. E as referências bibliográficas, elas ficam aqui, eu fico à disposição para esclarecer. Eu fui bem rápida, né? Mas consegui aí trazer todo o trabalho. Obrigada. Marcela, muito obrigado pelo trabalho. Esteve dentro do tempo, né? Tranquila. Agora, abro a palavra aí para quem quiser perguntar, quem quiser levantar a mão e quiser fazer perguntas, podem ficar à vontade, pessoal. Para não perder o costume, né, Elcio? Fique à vontade. Você já quer deixar a mãozinha levantada, Elcio? Pode ficar à vontade. Pode ser, né, Pedro? Boa. Facilita o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Marcela, parabéns pelo trabalho, a experiência é muito interessante, né? Eu acho que essa aproximação
da prática com a teoria é muito pertinente, muito bem-vinda, né? Para você ter uma ideia, né, eu trabalho em uma instituição que a gente tem um curso que foi criado dentro de uma faculdade de gestão e negócios somente para se trabalhar dados voltados para gestão, né? O curso se chama Gestão da Informação e a gente trabalha basicamente com a lógica de data science, né? Então, é algo que, obviamente, é muito importante, pertinente no mundo contemporâneo, né? Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, mas a gente está criando no âmbito da graduação cursos para já se tratar disso desde sempre, né? E eu, com o meu viés de pesquisar o esporte, né, eu tenho tentado juntar as duas coisas dentro desse ambiente também, e o seu relato aqui vai ser mais alguma coisa que eu vou levar para eles, né? E eu queria que você tentasse tornar mais claro para a gente, dentro do seu trabalho, como que vocês pegaram algum tipo de dado, trabalharam esse dado, e esse dado se tornou uma ação efetiva que foi realizada a partir da análise desse dado que vocês conseguiram captar dessa prática aqui que vocês tiveram. Obrigada, Elcio, pelo comentário. Bem, o DigiGalo, ele em si, ele constrói uma série de experiências e existem alguns produtos lá dentro que trazem essas perspectivas. Então, exemplo, o modelo de quiz, uma série de perguntas com um modelo muito parecido com o BuzzFeed, por exemplo, que geravam um conhecimento específico sobre como esse torcedor do Atlético ele gostava de ir para o estádio. Então, ao invés de fazer um questionário direto ou seco, perguntando especificamente como você vai para o estádio, era perguntar algumas características. Então, se o jogo ele é fora do estado, se ele é dentro do estado, como é que ele vai? Ele vai de ônibus, ele vai de carro, ele pega um avião para isso? Então, essas produções, por exemplo, esses perfis, eles acabavam estruturando modelos comerciais, como, por exemplo, a Buzzer, hoje ela desenvolve uma série de ações de anúncios, por exemplo, dentro dos perfis digitais do clube, baseado nesse conhecimento. Então, o clube, ele comercialmente, ele consegue mapear alguns comportamentos também que geram essa possibilidade de abertura de projetos comerciais para diversas marcas, ao mesmo tempo que, para o marketing, eles desenvolvem características de personalização de conteúdo a partir desses comportamentos. Outros modelos também foi perceber uma maior porcentagem de torcedores com pets, a partir da criação da carteirinha do pet, por exemplo, e isso possibilitou que estivessem ações institucionais voltadas, por exemplo, para pais de pet, mães de pet e tudo mais. E um dos modelos que ficaram mais famosos foi que, após o modelo da criação do manto da massa, né, que foi um dos modelos que gerou esses dados e que gerou alguns comportamentos, pôde-se perceber, por exemplo, o aumento do público feminino, o crescimento de um público mais jovem. Então, os próprios conteúdos e as narrativas que foram desenvolvidas ali nos perfis digitais do clube, se voltaram mais para essas características, e não foi somente um processo, porque está na moda, mas é consolidar que esse público, a partir da faixa etária desenvolvida nesse Customer Data, está realmente atrelado ao tipo de conteúdo que eles publicam. Marcela, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas vou ser gentil aqui com o Marcelo, até para a participação de todos e por conta do tempo. Marcelo, pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. Só peço para ser breve, tá? Mas fique à vontade aí para fazer a pergunta, Marcelo. Obrigado, Pedro. Marcela, parabéns pelo trabalho. Eu acho que eu não sei se eu peguei uma parte ali. Você trabalha lá no Galo, isso? Não, eu trabalho para uma empresa que desenvolve esses modelos de Customer Data. Perfeito. Por acaso, tu tens acesso de como é a organização do setor deles lá? Eles têm... Isso tu está prestando para o marketing para o marketing clube, comercial do clube. Isso, o marketing comercial do clube. Exato. Então, eles dois, existem as 3 linhas que são separadas, digamos assim, comercial, marketing e comunicação, mas os 3 bebem da fonte que é fornecido, porque como produto da gente, além da plataforma de enriquecimento de dados, né, que é o DigiGalo, especificamente, que é o relato específico que eu trago aqui, mas as consequências dele, como, por exemplo, espaços comerciais exclusivamente digitais, para além de patrocínios, também são oriundos da gente. Então,
essa construção de dados, elas alimentam eles e, ao mesmo tempo, alimenta realmente o que a gente leva de ativo comercial para o clube. Não, perfeito. Quanto tempo faz vocês estão com eles? Mais ou menos 1 ano. Perfeito. Tá bem. Obrigado. Marcela, já que a gente tem 1 minutinho aqui, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta e para você responder. Nesse processo de você tá aí com o Galo, de Big Data, até mesmo de engajamento dos fãs e de utilizar as informações para tomar de decisão gerencial, eu gostaria de escutar de você sobre o processo de gamificação nessa jornada, até para a extração desses dados com o cliente. Como que vocês veem esse processo de gamificação, principalmente utilizando aplicativos e outras questões? É um processo importantíssimo, exatamente por isso, porque os modelos tradicionais, por exemplo, e se a gente pegar historicamente os clubes, estou colocando aqui o Atlético, mas a gente atua em outros clubes, por exemplo. E quando a gente atua, uma das primeiras coisas que a gente identifica no setup não temos dados condensados em lugar nenhum. Então, muitas vezes, eles só vão ter o e-mail do usuário. E isso é gravíssimo, porque você realmente não entende o comportamento ou as características desse fã. Então, a gamificação, ela ajuda muito nesse processo. No caso do Atlético, a gente começou com esses modelos, os quizzes, o download de wallpapers, download de toques de celular, de áudios de meme para WhatsApp. Então, tudo isso acaba gerando esse modelo, construindo a pontuação desse usuário lá, mas a gente tem outros modelos, por exemplo, de gamificação, como no censo do Vasco. O censo vascaíno, ele é um modelo também que, de novo, você vai acumulando dados e construindo isso. Então, o manto da massa também foi isso, porque eles enchem de desafios, os modelos de NFT que o Atlético está trazendo agora. Então, tudo isso tem um modelo, o básico, né, quem vai realmente consome diretamente esse produto, mas existem os trabalhos ali de como a gente consegue colocar esse fã numa narrativa em que ele imerge nisso, ele começa a construir um modelo de relacionamento com o clube, enquanto ele não percebe que está tendo esse relacionamento. Ele vai brincando e utilizando estatísticas, gerando pontuação, levando premiação, então isso acaba sendo muito importante nesse processo e é uma coisa que a gente tem prezado muito para conseguir aumentar essa base, porque não existe almoço grátis em lugar nenhum, nem na relação do fã com o clube. Então, nesse modelo, é importante realmente construir essa relação do que eu vou dar em troca, e esse dar em troca a partir de comportamentos que esse torcedor tem, e que a gente consiga estudar mais isso, né? Então, esse é um dos elementos que eu quero aprofundar bastante na tese, e o relato de experiência é só mais um ponto assim, importante para abrir essa discussão. Muito obrigado, Marcela. Obrigado mesmo. Agora vamos para o Marcelo, né, Marcelo? Já emendamos para você aí. Marcelo, pode projetar a sua tela. Quando você estiver pronto, você dá o sinal aqui que a gente já começa, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Já estão vendo a minha? Sim, Marcelo. Perfeito. Então, boa tarde a todos. A pesquisa é sobre os motivos influenciadores da... Acho que está como... Os motivos influenciadores da recompra de serviços de atividade física numa cidade aqui perto da onde eu estou aqui no Rio Grande do Sul. A cidade se chama Nova Hartz. Então, a gente fez esse trabalho aqui, né, junto com o pessoal que também é de fora. Uma das coisas que a gente identificou no cotidiano das pessoas dentro das academias foi questões ligadas à motivação e além da motivação, outros elementos como confiança e percepção de valor. Esses 3 elementos com um impacto na intenção de recompra. Essas motivações, elas vão se ramificar, depois eu vou explicar o que entraria dentro delas. Então, o problema de pesquisa que nós identificamos foi compreender quais são os fatores que afetam a intenção de recompra de serviços de musculação na cidade de Nova Hartz. Nota que a gente está falando de intenção de recompra, ou seja, aqui o sujeito já comprou o serviço em algum momento. Ele está fazendo um novo investimento, digamos assim.
O objetivo geral, então, é identificar a influência dos motivos, confiança e percepção de valor nessa intenção de recompra. Dentre as bibliografias que nós usamos, nós pegamos aqui, nós separamos, e aqui é importante vocês identificarem desse lado aqui os motivos. Nós colocamos como motivos saúde, aparência e aspectos sociais, tá? Como sendo um dos pontos ali para trabalhar. Dentre as hipóteses, a partir da revisão de literatura, nós temos as H1, A, B e C, que são os motivos, e H2, que é a confiança, e H3, que é a percepção de valor. Todas elas influenciando a intenção de recompra. Esse é o modelo conceitual que nós colocamos. Então, os motivos em cima, e aí depois os outros elementos, confiança e o valor percebido. A pesquisa foi uma pesquisa não probabilística, nós utilizamos uma survey. A amostra contou com 164 respondentes das academias. Foram, ao todo, 3 academias, e a escolha dessas academias foi pelo tamanho delas, em termos de número de alunos e estrutura física. Então, como são regiões pequenas, praticamente todas, nesse caso aqui, eram, ali naquela cidade existem, imaginem, pessoal, 5 academias, essas nós pegamos as 3 maiores. Os procedimentos metodológicos foram 33 questões, tá? Nós fizemos uma primeira rodada de validação de confiabilidade, utilizamos o alfa como item, com 15 respondentes. E a partir dessa primeira etapa, os construtos se mantiveram dentro do índice sugerido de 0,7. Enviamos, então, para os alunos via Google Forms o link, né? Antes disso foi anunciado para cada um dos alunos que isso seria enviado. A análise foi feita utilizando a modelagem de equações estruturais. Como resultados, uma pequena predominância de mulheres, né? Então a gente viu ali 53% mulheres e 47% homens. Uma faixa etária muito específica que variou entre 20 e 36 anos, com uma ênfase entre 21 a 25. A maioria já frequentava a academia há mais de um ano, então já estava dentro de um contexto de pelo menos uma renovação, e 97% do pessoal que respondeu fazia musculação. 5 minutos, Marcelo. Ok. Na parte de purificação do instrumento, reparem que a gente tem aqui na aparência uma necessidade de exclusão de um dos itens. Nem precisaria, porque ele está ali no 50, no 0,50, né, da análise de variância extraída, mas mesmo assim, a gente, como o valor ele estava muito abaixo, a gente identificou que fazendo essa alteração daria maior fidedignidade. Aspectos sociais também fizemos uma retirada de um dos itens e todas as outras se mantiveram. Análise de variância extraída e compartilhada, os valores ficaram abaixo dos valores em diagonal, um pequeno susto ali, quando a gente vai cruzar confiança com percepção de valor e intenção de recompra, mas tudo certo. Aqui nos resultados, importante agora, e aí começa a ser um pouco mais curioso, né, a nossa pesquisa. Confiança teve um impacto bastante importante na intenção de recompra e percepção de valor mais. Observem o coeficiente não padronizado de 0,76, bem alto. Reparem aqui os relacionados aos motivos, em que nenhuma foi suportada.
Então, não foi o motivo saúde, não foi o motivo aparência, não foi o motivo social que influenciou nas questões de intenção de fazer uma nova compra naquele local, né? O que a gente entendeu com isso? Bom, o que foi suportado já estava de acordo com a literatura. O que não foi suportado é que chamou a atenção. A explicação que a gente encontrou foi que, principalmente os construtos ali sobre motivação, eles seriam mais importantes na adesão, ou seja, no cara dizer assim, tá bom, vou entrar, e não o motivo de tá bom, vou continuar. Para esse tá bom, vou continuar, para eles foi mais importante confiar no prestador de serviço ou perceber valor no que estava recebendo. A gente, como sugestões aqui de pesquisas futuras, por exemplo, trabalhar os construtos confiança e percepção de valor como mediadores, e não ou moderadores, e não uma relação direta. Essa pode ser uma situação importante. E também fazer alguma possibilidade de novos locais que trabalhem com esse mesmo mercado, porque aqui a gente está falando de uma cultura muito específica de uma cidade muito pequena. Fico à disposição, aqui estão meus e-mails, pessoal, se quiserem trocar alguma ideia, se quiserem fazer alguma pesquisa em conjunto, acho que esse é um momento bastante importante da gente possibilitar essas novas pesquisas em conjunto. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Também dentro do tempo, agradeço por isso. Estamos abertos a perguntas. Podem levantar a mão depois do Elcio aí, por favor. Imaginei, Elcio, você viu? Transmissão de pensamento aí. Pode ficar à vontade, Elcio, para fazer a pergunta. Então, olá, Marcelo. Prazer falar contigo. Tudo bom? Tudo bom? Eu estava pensando, né, se os motivadores não se converteram, né, em nenhum tipo de antecedente, né, a intenção de recompra, né? Será que não é uma questão, então, de se encontrar novos motivadores, né? Porque para qualquer processo de decisão de consumo, né, certamente algum motivador vai haver, né? Porque não existe um processo de decisão de consumo que aconteça sem nenhuma necessidade desperta e, consequentemente, o surgimento de uma motivação que decorre dessa necessidade, né? Eu vi que você apresentou, né, uma série de pesquisas que vocês fizeram para definir os motivadores, né? Vocês chegaram a especular, né, depois dos resultados, certamente, né, se algum outro tipo de motivador poderia ter sido elencado, né, que talvez aí nesse momento se apresentasse como aquele que fosse determinante, né, porque certamente alguma coisa há, mas não foi identificado, né? Tu sabe que uma das coisas, logo depois que veio os resultados, quando tu vai analisar, aí ele é o Henrique é um orientando meu, né, era um orientando meu, e eu indaguei, cara, essas academias, elas têm um viés mais de pessoas que buscam porque tem lesão, ou alguma coisa assim, aí, por isso a confiança talvez seja um ponto importante. O cara disse, não, é normal, uma academia, o fluxo contínuo, e chama a atenção, de fato, isso. Daqui um pouquinho, porque a gente fez, eram de motivos ali, eram 5 motivos possíveis. Eu não me lembro os outros 2, mas nós deixamos o que nós entendíamos como sempre serem, nas outras pesquisas, sempre serem os que mais ganham destaque, que é o cara busca por saúde, o cara busca por estética, ou o cara está buscando ali por alguma questão de relacionamento, que era o que mais se fala como resultado. Por isso que a gente manteve. Mas é de se pensar mesmo, o que eu pensei que eram coisas ligadas à necessidade de
o cara fazer o exercício ou atividade física porque ele teve alguma lesão, e aí, mas também não era o caso. Talvez alguma questão de pressão social, né? Porque depois que o sujeito entra também, né? E ele tem que se manter, porque ele já começou a propagar isso para os outros, e ele se sente um pouco acuado de sair daquele contexto, né? Tem um construto que é normas sociais, que dá para investigar, né? É. Pois é. E aquela questão que você falou lá no final da modificação, né, da colocação da confiança e do valor percebido, né, como moderadores, eu acho que é pertinente, porque eu acho que tudo inicia com um motivo e depois esses dois elementos podem potencializar essa relação com a intenção. Né? Eu acho que vale a pena verificar. Isso aí. Até nesse modelo seu, né, você pode testar modelos rivais aí com os dados que você tem, né, tudo. Exatamente. Legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Elcio. Obrigado, Pedro. De acordo com o tempo aqui, vamos para o próximo. Kelvin, você está aí na sala? Boa tarde, estou sim. Boa tarde, Kelvin. Fique à vontade aí, tá? Para projetar a sua apresentação. A hora que você estiver pronto, você dá o ok aqui que a gente inicia. Tá ok. Boa tarde a todos. Está aparecendo a tela para todo mundo aí? Tá sim, Kelvin. Então, o artigo a ser apresentado aqui é a influência do engajamento e da percepção de valor na intenção de continuidade de sócios-torcedores da dupla Grenal. Dupla Grenal, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né? Dupla Grenal, Grêmio de Futebol Porto Alegrense e Esporte Clube Internacional. O trabalho foi construído por mim, com o auxílio de Marcelo Kurt, a Moema Pereira e o Marcelo Leandro Cerveira. Com o crescimento da indústria do esporte e o desenvolvimento, percebeu um aumento no número de sócios e usuários desse meio. No final de 2019, início de 2020, veio a pandemia. Então, a gente buscou entender qual a influência dessa pandemia no contexto dos sócios torcedores desses clubes, né? Como eles continuaram gerando receita, como eles fariam isso, né? Então a gente queria analisar a intenção de continuidade deles, associados aos clubes, utilizando as variáveis engajamento e percepção de valor. O objetivo geral então, desse trabalho era verificar a influência da pandemia na intenção de continuidade dos torcedores do Esporte Clube Internacional, que tem aproximadamente 80 mil sócios hoje, e o Grêmio, aproximadamente 60 mil, atualmente. Dentre os objetivos específicos, buscou-se identificar a influência do engajamento na intenção de continuidade, da percepção de valor na intenção de continuidade e a percepção de valor no engajamento. Também entender o perfil desses sócios torcedores. Quanto ao referencial teórico utilizado, esses são os principais, e eu chamo a atenção ali mais para os autores de engajamento, percepção de valor e intenção de continuidade. Para nortear esse crescimento do trabalho, o desenvolvimento do trabalho, a gente delimitou 3 hipóteses, onde seriam o engajamento do sócio torcedor, influencia positivamente a intenção de continuidade, se a percepção de valor influencia positivamente a intenção de continuidade e se a percepção de valor influencia positivamente no engajamento. Aqui tem um modelo conceitual para facilitar o entendimento das hipóteses aqui. Quanto aos procedimentos metodológicos, se desenvolveu uma survey
onde a amostra contou com 177 respondentes, onde todos deveriam ser maiores de 18 anos, estar associados a um dos clubes atualmente ou ter sido sócio até o período de pandemia. Quanto ao instrumento de validação, foram 27 questões, onde para a validação se utilizou 15 respondentes, e para a verificação da confiabilidade se usou o alfa de Cronbach, onde todos eles deu todos os construtos, engajamento, percepção de valor e valor percebido, deram números superiores que permitiram que a gente pudesse dar continuidade nessa pesquisa. A coleta se deu através de um formulário criado no Google Forms e enviado para o grupo para minha rede de contatos, né? E também de forma presencial, indo em dia de jogos aos locais, aos estádios, enfim, entrevistar as pessoas. Também, para análise, a gente usou o EMOS 26, operacionalizando ele para modelagem de equações estruturais. Quanto ao perfil desses respondentes, a maioria tinha entre 24 e 29 anos, mas destaco que muito próximo dessa maioria se destacam as idades entre 18 e 23 e 35 e até 35 anos. Então, essa maioria se deu praticamente de 18 a 35 anos. Do sexo masculino. 5 minutos, Kelvin. Tá, ok, obrigado. Com escolaridade, a grande maioria tendo o ensino superior completo, e torcedores do Esporte Clube Internacional. Quanto à renda mensal, a maioria tinha renda entre 1 a 3 salários mínimos, onde a maioria é associada do clube atualmente. Quanto ao tempo de sociedade, o que chamou bastante atenção foi que a grande maioria é associada a um dos clubes há mais de 5 anos. E 71% ali dos associados costumam comprar produtos do clube, frequentar estádios, né? Continuam engajados ao clube. Quanto aos resultados, no engajamento, a gente teve que fazer uma purificação, excluindo 2 itens, para que tivesse uma análise variável aceitável. Então, após ser purificado e tirado esses 2 itens no engajamento, percebe-se que em percepção de valor e intenção de continuidade, todos foram valores superiores ao necessário. Então, a gente teve os valores necessários para continuar a pesquisa. Na análise de variância extraída e compartilhada, na análise diagonal, percebe-se que os valores também foram todos possíveis para continuar o trabalho. E na análise das hipóteses, percebe-se que todas elas foram suportadas, o que permitiu continuar também. Quanto às considerações finais, destacamos que o engajamento é o fator de maior relevância para a intenção de continuidade. Porém, a percepção de valor está diretamente ligada no engajamento. Ou seja, o sócio-torcedor ele tem que perceber algum valor do clube para ele continuar engajado e, com isso, tem intenção de continuidade, de continuar associado. Ou seja, os clubes precisam desenvolver alguma estratégia para chamar a atenção do associado,
onde ele se sinta importante para o clube. Assim ele se enganja e continuará associado por bom tempo. Obrigado. Muito obrigado, Kelvin. Obrigado pela apresentação. Também esteve dentro do tempo, agradeço por isso. Abro agora para perguntas, comentários. Fiquem à vontade, pessoal. Se derem levantar a mão para a gente seguir a ordem, fiquem à vontade. Pedro, vai você primeiro aí, senão eu vou perguntar de novo e vai tomar o tempo aí de todo mundo. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, não tem problema não. Vai lá. Então tá bom. Parabéns, Kelvin, pelo trabalho. Muito interessante o recorte, né? Eu acho que essa questão da pandemia, ela pode trazer ensinamentos para a gente, talvez não no curto prazo, né? Mas em longo prazo, em outras situações que talvez a gente não consiga antever, né, com tanta clareza como foi esse último evento, né, pelo qual a gente passou. Então, acho que a construção desse tipo de trabalho, com esse recorte, é muito pertinente mesmo, a gente não tendo uma visualização de curto prazo, que isso venha acontecer novamente, né, necessariamente, mas em algum momento isso pode acontecer, e a gente tem que estar preparado, mais preparado para lidar com essas coisas, né. Refresca a minha memória, que eu esqueci, eu tentei anotar aqui, não consegui. Você estava trabalhando com os construtos, né? O engajamento, a percepção, e qual que era o output final lá, os dois para os quais convergir? Boa tarde, obrigado. Primeiramente, obrigado. Intenção de continuidade. Intenção, né? Eu não sabia exatamente qual que era. E porque eu estava pensando no modelo de mensuração, né? Como que vocês mensuraram o engajamento e a percepção? Eu fiquei curioso como que vocês operacionalizaram, né? Quais seriam os itens que levam vocês a concluir a existência desse engajamento e principalmente da percepção, porque a percepção de valor é um construto bastante amplo, né? E vocês reduziram aí, se não me engano, algo em torno de 4 a 5 itens, né? E acho que seria interessante a gente ter uma noção de como que isso foi mensurado, só para ter uma ideia, né, de como que operacionalizaríamos esses conceitos. Uhum. Percepção de valor. A gente usou ele como um norte para a construção do trabalho, porque futebol é uma paixão mundial. Então, se leva muito em consideração essa parte de o torcedor, sócio-torcedor, ele é apaixonado por futebol, ele é apaixonado pelo seu clube, só que ele tem que, assim como todos nós, ele tem que se sentir valorizado, ele tem que perceber, digamos assim, uma troca, né? Então, a gente pode levar uma questão que eu até levantei durante o trabalho. Eu vi uma entrevista, durante a pesquisa eu vi algumas entrevistas, e na época o jogador Marinho, por exemplo, era jogador do Santos. E ele levantou uma situação, por exemplo, quanto aos produtos do clube, porque veio pandemia e tudo mais, e não baixou o valor de sócios, não baixou o valor de produtos, e teve muitas pessoas que perderam o emprego, tiveram redução salarial, enfim. Então, eu vi uma entrevista em que o Marinho disse que às vezes a pessoa precisa escolher entre alimentar a família ou comprar um produto oficial, por exemplo. Então, ele tocou na parte emocional. Claro que a pessoa jamais vai deixar de comer para comprar um produto, mas ela leva em consideração uma camiseta é R$350, mas para mim, eu percebo um valor, um sentimento. Eu amo, por exemplo, o Santos, no caso dele. Eu amo o Santos. Então, para mim, eu percebo o valor em comprar um produto oficial do clube. Então, a gente usou bastante a parte da percepção do valor do sócio-torcedor com o clube, dessa troca, por exemplo, entende? O Elcio, deixa eu ajudar o Kelvin aqui, eu orientei ele nessa empreitada aí. Os itens que nós usamos, eles estavam muito mais ligados
sacrifícios que o cara tem que fazer, sabe? Pega a lógica da percepção de valor dentro do sacrifício e benefício. Então, era muito mais dentro dos sacrifícios, do tipo, o cara tem que gastar, o cara tem que... E na frase da questão era, envolvia alguma coisa tipo assim, eu prefiro sacrificar tal coisa do que... porque eu vou ter tal ganho. Então, era mais ou menos dentro dessa linha. Então, você já apresentava uma relação de custo-benefício para ele lá, para ele avaliar essa percepção. Exatamente. Porque essa foi uma situação que nós identificamos, que, como o Kelvin falou, sabe, como é que os caras vão pagar a conta disso aí tudo? Porque a gente viu uma debandada praticamente geral do sócio-torcedor. Como é que vão pagar a conta disso, né? Então, o que dá o retorno ali, que justifica o sócio-torcedor estar ali, é a possibilidade de ir ao estádio, alguns benefícios que o clube tem, mas sempre muito dentro do cara indo até lá, né? Não fora, imagina, não ter jogo. Foi nessa linha, tá? Ok. Obrigado. Obrigado, Kelvin. Obrigado, Elcio, mais uma vez, e Marcelo, pelas considerações. Agora, para a gente fechar essa nossa rodada aí, Lucas, você está na sala? Opa, estão me ouvindo? Baixo, Lucas. Estão ouvindo, se puder conseguir aumentar o som aí. Deixa eu ver. E agora, melhorou? Melhorou um pouco. Eu não sei se os demais também estão escutando baixo, se está tudo ok. Eu estou escutando um pouco baixo ainda, Lucas. Se conseguir aumentar um pouco mais, talvez chegar o microfone aí mais próximo. Estou com ele bem perto aqui agora, vamos ver se vai. Aí, agora Oi? melhorou. Melhorou. Show. Melhorou. Tá. Deixa eu apresentar aqui. Pode projetar. E a hora que você estiver pronto, você me dá o ok, eu já inicio aqui. Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim, Lucas. Estamos vendo e te ouvindo bem. Show. Então, boa tarde a todos. O meu trabalho foi sobre a influência da cocriação na confiança e satisfação em escolinhas de futebol. Ele foi criado em conjunto eu, o Lucas, o professor Marcelo, o professor Gustavo e a professora Vera. Os estudos sobre a cocriação em serviços, eles estão aumentando cada vez mais publicações, mais estudos, mais autores se baseando sobre isso, principalmente na última década. Eles relatam bastante variáveis entre cocriação, confiança e satisfação, e como uma pode influenciar o dado da outra, né? Partindo dessa real necessidade do entendimento da relação dos construtos de cocriação, confiança e satisfação, percebe-se que existe uma lacuna em termos de trabalho que abordam a temática, principalmente a relação em serviços ligados ao esporte. As escolinhas, em geral, têm como dever, além de trabalhar a parte técnico-cognitiva do próprio esporte, né, no caso que eu trabalhei no futebol, elas têm a missão de formar cidadãos melhores da sociedade, né? Dentro dessa perspectiva, o objetivo geral do artigo tem como princípio identificar como a cocriação influencia na confiança e na satisfação em escolinhas de futebol. Os objetivos específicos do trabalho foram identificar a influência da cocriação na confiança dos pais de alunos de uma escola de futebol, identificar a influência da cocriação na satisfação dos pais de alunos de uma escola de futebol, identificar a influência da confiança na satisfação dos pais de alunos de uma escola de futebol e entender o perfil dos alunos de uma escola de futebol. Aqui está o meu modelo conceitual, que a minha hipótese 1 ela foi baseada como a cocriação influencia na confiança, a minha hipótese 2 foi baseada na cocriação influencia na satisfação, e a minha hipótese 3 foi baseada na confiança influencia na satisfação. O método, ele foi, a pesquisa foi realizada uma pesquisa descritiva do método Survey,
foi um estudo quantitativo. O estudo contou com 144 respondentes do Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul, tendo como critério respondentes que fossem pais ou responsáveis de alunos que participavam das escolinhas de futebol dentro do Vale do Paranhana. A coleta de dados ela foi realizada através do formulário pelo Google Forms, e ela foi enviada aos pais de escolinhas de futebol que eu tive contato do Vale do Paranhana, além desse envio, que alguns pais foram enviados por redes sociais, WhatsApp, mandado aos professores, mandação aos pais. A pesquisa também foi a campo, onde é que eu fui, eu imprimi toda a pesquisa, algumas vezes eu fui passando nos treinos, nos jogos das escolinhas, e enquanto as criançadas jogavam, eu ia, passava de pai em pai, pedindo para responder, ter toda essa interação com os pais também. A validação ali, ela foi 31 questões, teve a primeira que foi que ela aceitava participar, 7 sobre os construtos de cocriação, 8 sobre os construtos de confiança, 8 sobre os construtos de satisfação, 6 sobre o perfil dos respondentes e 2 sobre o perfil de utilização das escolinhas. E daí a validação, antes de ser mandada aos pais, fazer todo o programa, foi feito com 15 respondentes. Aqui é só para situar onde é que fica o Vale do Paranhana, na América do Sul, Brasil, Rio Grande do Sul, o Vale do Paranhana. Aqui à direita nós temos o quadrado verde que mostra onde é que fica o Vale do Paranhana, Fevale, onde é que o Instituto que eu me formei, e a capital aqui, Porto Alegre. E aqui as cidades que fazem parte do Vale do Paranhana, que é Três Coroas, Igrejinha, Parobé, Taquara, Rolante e Riozinho. Os resultados, então. O perfil do respondente ele apresentou o maior número de respostas do gênero feminino, uma faixa etária entre 39 e 45 anos. A maioria dos respondentes recebem até 2 salários mínimos. Dentro desses respondentes, a maioria é mãe de aluno. E os respondentes possuem, a maioria, o ensino médio completo apenas. A pesquisa teve seu maior número de respondentes da cidade de Igrejinha, que é a cidade onde é que eu resido, então onde é que eu consegui ter um maior contato com os pais, né? Aqui vai uma ressalva que alguns lugares, algumas escolinhas, talvez os professores não possuírem formação, toda aquela situação conceitual do futebol, onde é que os jogadores não era levado tão a sério essa parte acadêmica. Eu tive alguns problemas de aplicar minha pesquisa, porque os responsáveis não aceitavam muito bem, né, essa ideia de realizar a pesquisa. A grande parte dos pais matriculou o filho na escolinha para que ele se torne um atleta. E as escolinhas que participaram do projeto foi de maioria gratuita, né? Não tem custo aos alunos. 5 minutos, Lucas. Ok. Aqui a gente tem a gente percebe que todos os construtos ficaram acima do índice sugerido, somente a cocriação ficou perto dos índices sugeridos ali, né? Então, foi feita uma purificação, foi retirado 2 questões, a questão 6 e 7, onde aumentou muito todos os construtos ali e teve uma validação melhor. Aqui a gente mostra também que todos os construtos ficaram abaixo do R2 ali, que é o ponto em negrito, validando todas as respostas. Aqui a gente tem as hipóteses, né, que é a H1, mostra todos que ficaram dentro dos padrões ali, somente a H2 que não ficou dentro da significância ali, que é 0,05, ela ficou acima, mostrando que a minha pesquisa ela não foi suportada essa hipótese, né, que é a cocriação influencia na satisfação. Análise dos dados. A hipótese 1, que tratou da relação entre cocriação e confiança, tiveram os valores e a significância, todos suportando a hipótese. A criação em conjunto eleva a percepção de valor e a confiança do cliente, enquanto mais a empresa trabalha para incluir os consumidores nas criações, e no caso da escolinha de futebol é incluir os pais, né, que são eles que pagam, então, teoricamente, seriam eles os consumidores, mais propenso ele fica a consumir e indicar o produto a outras pessoas, né. A maioria dos pais responsáveis responder que matriculou o filho na escolinha para que ele se torne um atleta. E muitos acreditam que saber o que é necessário para realizar esse objetivo. Com essa troca de informações, os pais tendem a acreditar que os professores vão realizar aquilo que foi sugerido. Então, gera mais confiança
no professor e na metodologia. A hipótese 2, que tratou da cocriação e satisfação, ela não foi suportada. Ela refere que o diálogo e troca de informações entre clientes e empresa, ela aumenta a satisfação dos consumidores. Os clientes buscam produtos personalizados, né? E que uma experiência positiva pode acarretar um nível elevado de satisfação. Segundo os autores, teoricamente, essa hipótese deveria ter sido suportada, né? Porque a cocriação, tu criar em conjunto, ela gera uma satisfação maior. Mas como o futebol ela é uma entidade cultural, uma coisa a mais no país, né? Muitos dos pais que matriculam os filhos nas escolinhas, eles já têm em mente, eles imaginam, pensam o que é melhor para o professor fazer para desenvolver o filho da melhor forma, né? E quando os professores, responsáveis, utilizam daquela forma ali que os pais acham melhores, talvez os pais não se sintam satisfeitos porque eles acham que aquilo é o mínimo a ser feito para a melhora do filho e tudo mais, né? Então, o pai fala ao professor, o professor faz aquilo porque acredita, talvez, ou porque não quer se dispor com o pai, e o pai não fica satisfeito, porque ele simplesmente acha que aquilo é o mínimo a ser feito por evolução, né? E, por fim, a hipótese 3, ela buscou identificar a relação entre confiança e satisfação, que foi suportada. A confiança do cliente, ela influencia nas suas decisões futuras. Se o nível de confiança se mantém após uma compra ou recompra, o que trouxe uma experiência positiva. Consequentemente, a satisfação com a empresa ela é para patamares mais altos. A confiança aumenta com o passar do tempo, caso não aconteça nenhum previsto negativo, acarretando um aumento do sentimento de satisfação do serviço prestado. As considerações finais, então, a hipótese 1 e a hipótese 3, elas estão alinhadas com a literatura, né? A hipótese 2 não foi suportada, como eu falei ali, pode ser por essa aliança cultural específica do próprio esporte, né? Porque nesses outros esportes não existem muito isso, pegam tênis, uma natação. Muitas vezes os pais não sabem o que é melhor, então eles confiam mais ainda no professor. O futebol é aquela cultura que todo mundo entende um pouquinho, todo mundo é um pouco técnico, então é uma situação um pouco diferente de se lidar, né, em escolinhas. O modelo conceitual, ele contribui para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, né, porque apesar de ele ter algumas limitações, como uma baixa adesão, poucos respondentes até, é só uma região, né, mas ela abre um leque para essa discussão entre conceitos de cocriação dentro dos esportes, especialmente do futebol, né. Para estudos futuros, pode buscar avaliar como a cocriação pode ser realizada entre professores e alunos, para que os alunos percebam que auxiliam na criação das aulas, sem que o professor deixe de trabalhar todos os conteúdos técnicos necessários, que é a criação em conjunto não só entre professores, mas professores, alunos, talvez até professores, pais, alunos, toda uma criação conjunta. Foi isso. Lucas, muito obrigado. Esteve dentro do tempo também. Muitíssimo obrigado pela explanação, pela apresentação. Abro agora aqui para perguntas. Quem tiver interesse, fique à vontade. Eu mesmo tenho interesse, mas se alguém tiver interesse, obviamente eu dou a palavra primeiro, gentilmente, senão eu vou fazer minha pergunta. Vou abrir aqui, então, as considerações. Primeiro, Lucas, de novo, né? Parabéns aí pela apresentação. Muito interessante, né, esse trabalho. E a gente que trabalha com escola de esportes, tá? Eu também trabalho aqui com escola de esportes. Trabalho no SESC, tá? Atualmente aqui no SESC de Minas Gerais. Então, nós temos uma vertente forte para a escola de esportes. E é interessante ver esse trabalho onde você consegue identificar essa tríade, né? Porque hoje, quando a gente fala de escola de esporte, a gente fala muito na tríade, que é pai, professor e aluno. Então, tem que existir uma harmonia entre essa tríade e tem as relações inerentes a essa tríade, seja pai-professor, aluno-professor, aluno-pai com o professor. Então, interessante ver isso, parabéns pelo trabalho. E a minha questão e aí você já colocou até as considerações finais, né? A gente identificar também essa cocriação entre os três agentes dessa tríade. Eu acho que seria um ponto interessante, já parabenizo por essa visão. E a minha pergunta na verdade, até uma curiosidade. Vocês comentaram que a grande maioria das escolas de esportes que foram estudadas, elas é pública, né? São escolas gratuitas, desculpa, né? Que fornecem esse serviço gratuito. Vocês chegaram a fazer esse recorte para entender se o gratuito e o não gratuito, no caso, o pago, existe essa diferença?
se existe, nessas hipóteses, isso estaria suportado ou não fizeram isso, se tem interesse em fazer isso, porque, obviamente, ambas as escolas têm o seu objetivo, existem objetivos diferentes, né? As escolas pagas, sim, onde tem um consumidor, e as escolas oferecidas de forma gratuita, acredito eu, pela prefeitura local, enfim. Então, tem objetivos diferentes. Existiu esse recorte? É mais uma curiosidade mesmo, Lucas. Sim, a gente não fez esse recorte, a gente não separou as escolas, né? A gente quis fazer esse apanhado geral, assim, mas eu mesmo fiquei curioso e também quis fazer, mas eu vejo que daí, em minha opinião, né, acredito eu que seria para um trabalho um pouco mais amplo, né? Porque a gente teria poucas respondentes de escolas que 154 já foi um número relativamente baixo de respostas para toda essa região que eu consegui, né? E daí, se eu separasse somente escolas particulares, seria um número mais baixo ainda, né? Eu acredito que talvez eu não conseguiria tudo o material necessário para poder aportar em cima de discussões e tudo mais, né? Eu acredito que teria que ser um trabalho um pouco mais amplo, talvez uma região, buscar uma região maior, talvez alguma outra região que tenha mais escolinhas, né? Até porque aqui, Vale do Paraíba aqui é considerada até uma região do interior, então tem cidades que tem uma escolinha só, que é essa escolinha pública, né? E que são cidades com 15, 12 a mil habitantes, que são poucas crianças, né? Então a gente fica com material de pesquisa muito baixo, né? Mas a ideia é que o cara se consiga ter essa amplitude toda, poder fazer esse recorte separado, né? Talvez utilizar a mesma metodologia, os mesmos construtos, para a gente ver qual que é a diferença, poder comparar essa diferença, né? É isso, concordo contigo plenamente, até para a questão de amostragem, mas essa é a inquietude que eu acho que é interessante, a gente depois comparar por serem objetivos diferentes, né, as escolas. Mas, Lucas, obrigado, viu? Elcio, vamos lá, tem mais um tempinho aqui, se quiser, fica à vontade. Tá bom. Parabéns, Lucas. Obrigado. Sobre aquela afirmação que você fez ao final de sua apresentação, né, da questão do esporte que você analisou ter sido o futebol, que em outros esportes talvez não tivesse uma tentativa de interação tão grande, né? Você até chegou a mencionar o tênis, e o tênis é um esporte que eu conheço mais aprofundadamente, né? Inclusive nessa relação de pai, filho e treinador, né? Eu estive muito envolvido, meu filho competiu por um bom tempo, e eu fiz esse papel. E aí, no caso, se até, né, for de interesse de você explorar isso em outras dimensões, eu acho que talvez não exista esporte que você vai ver uma interferência maior do pai, porque o pai, ele efetivamente gerencia a carreira do filho a todo momento, né? Porque normalmente você não está na mão de uma equipe, de um clube que vai te dando as diretrizes, tudo, é você que escolhe os caminhos, você que escolhe os torneios, normalmente é você que financia tudo, né? Sim. Então tem essa particularidade que é muito interessante em alguns esportes, né, e que vale a pena se ponderar quando dá análise desses resultados, realmente. Sim. E aí eu fiquei com uma dúvida da questão da cocriação, né? Ela efetivamente acontecia, né? Vocês mensuravam os resultados a partir de eventos que levavam à cocriação, vocês faziam uma observação de que naqueles casos específicos, a partir, obviamente, das perguntas, a cocriação aconteceu, então, a partir dali, você fazia a relação entre as variáveis. Era assim que se dava, porque é importante, né? Porque, como você até falou, né? Às vezes, o professor não vai dar espaço para que essa cocriação Sim. aconteça, né? Porque precisa ser um movimento aí simbiótico para que ela aconteça, né? Sim. Tinha essa verificação? O que aconteceu? A gente fez as questões, elas baseadas em como eles se sentiam em relação à escolinha. Por exemplo, se o pai ele sentia que acontecia essa cocriação durante não só um evento específico, mas, por exemplo, se ele exemplo das questões é se o professor abria espaço aos pais poderem trocar ideias sobre a aula, sobre o andamento da aula, sabe? A ideia foi mais ou menos a gente abrir questões onde durante os pais não pegassem um evento ou aquela semana, aquele mês, eles pegassem toda essa experiência que ele tem junto da escolinha e dessa experiência que ele tem da escolinha, ele conseguisse perceber se, por exemplo, o professor abre espaço para mim, que sou um pai, poder dialogar com ele
e a gente tentar entender o que funciona melhor para o meu filho, o professor poder me explicar por que ele está fazendo isso com o meu filho, e eu poder, como pai, poder falar para ele, acredito que meu filho, talvez com esse tipo de atividade, melhore. Seria uma boa de pensar, sabe? A gente fosse uma experiência completa dele como pai, utilizando aquele serviço da escolinha, né? Não sei se eu me fiz claro. É porque eu estava pensando, né, nas questões lá, acho que a cocriação não antecedeu a satisfação nos resultados do seu trabalho, né? Isso. Foi isso? Isso, né? Porque será que ele efetivamente percebeu que acontecia a cocriação, entendeu? E será que isso é um indutor, se caso ele não tenha efetivamente percebido que tenha acontecido a cocriação, que o levou a não ter esse sentimento de satisfação? Sim, é um tipo de situação que talvez pudesse refletir, né, olhando lá para os dados, olhando para o estudo de mensuração, né, porque pode ser uma explicação, né. Sim, a gente chegou nessa conversa também, que talvez os pais não saibam o que seria essa cocriação, né, talvez eles não teriam essa hipótese, então a gente pegou questões já validadas, algumas questões sobre cocriação já validadas, e a gente tentou não alterar elas, mas deixá-las de uma forma onde é que o pai já ficaria mais fácil do pai entender o que seria a cocriação e ele poder compreender que aquilo era uma cocriação, né? Por exemplo, a gente tentou exemplificar algumas partes ali de como ele, se o pai se sentia mesmo, fazia parte da escolinha quando conversa, ou o professor simplesmente faz aquilo que ele acha que tem que fazer, sem consultar ninguém, sem nada, sabe? Então, a gente tentou deixar o mais simples possível dos pais entenderem. Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem pais que não tinham estudos, não tinham nem terminado fundamental, então a gente não quis botar nada muito complexo, né? Mas essa questão que tu passou a nós, foi uma questão que a gente pensou também, que talvez esse ponto os pais não tenham entendido, ou talvez não saibam o que é essa criação em conjunto com os professores, né? O que é essa cocriação, né? Foi exatamente esse um dos pontos que a gente pensou também. Beleza, cara. Valeu. Valeu. Ótimo. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Elcio aí. Na verdade, agradecer a todos, né? Obrigado a todos e a todas aí que estiveram presentes nessa nossa sala. Um momento muito rico aí de troca, de diversos trabalhos apresentados. Estivemos dentro do tempo, né? Acho que isso é importante também, e eu gostaria de agradecer a todos por isso. Se organizaram muito bem nas apresentações. E aí, Caetano, fique à vontade agora, se quiser encerrar a gravação, para conduzir aí esse encerramento. A gente já pode encerrar, pode ficar à vontade, tá, Caetano? Certinho, pessoal, muito obrigado, excelentes apresentações. Pedrão, pode encerrar? Muito obrigado mesmo, vou falar para a gente. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos aí, ótima quarta-feira e ótimo restinho de congresso aí hoje. Um abraço. Abraço, pessoal, boa tarde.